Então, galerinha aí do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Helder. E nesse vídeo aula a gente vai ver um pouquinho sobre os números decimais, certo? Porque os números decimais são números racionais, ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, os números decimais, como vocês já sabem desde o sétimo ano, os números decimais são aqueles números com vírgula, certo? Que muitos alunos têm dificuldade, certo? Toda vez que um aluno ele vai fazer algum cálculo, que ele vê algum número com vírgula, ele tem essa dificuldade de fazer alguns certos cálculos. Mas realmente, quando a gente trabalha com números com vírgula, a gente tem que tomar alguns certos cuidados. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, na cabecinha de vocês, que vocês entendam é o seguinte: antes de eu ensinar como se lê um número decimal, como se lê um número decimal, primeira coisa, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: por exemplo, se eu tenho um número 0,6 e 0,60, esses números, pessoal, eles são iguais. Isto em números decimais, eu posso acrescentar o tanto de zero que eu quiser na direita. Eu posso colocar aqui 0,0000. Não vai mudar em nada o meu resultado, ok? Por exemplo, aqui nada mais, nada menos, pessoal, que isso aqui é 60 centavos. Se você colocar na sua calculadora, a calculadora não vai colocar 0,60. Ela vai colocar o que? 0,6. Certo? Então, eu posso colocar aqui 0,60, 0,600, 0,6 mil. Isso aqui não vai mudar nada. Por exemplo, às vezes você vai lá num posto e o preço, vamos supor, lá da gasolina que esteja 4,567, certo? Isso aí não vai mudar nada, não é nada mais, nada menos se eu colocar aqui um zero, por exemplo. Vai continuar o mesmo valor, eu vou colocar a mesma quantidade de gasolina, não vai mudar nada, ok? Depois você pode até fazer um teste, por exemplo, se você, a gasolina é 4,56, a gasolina é 4,56, se você multiplicar por 4, e se você pegar 4,560 e multiplicar por 4, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Vou só pegar aqui a calculadora para facilitar para vocês, porque a gente ainda não foi ensinado ainda como multiplicar números decimais. Vou só pegar aqui a calculadora para vocês verem como vai dar o mesmo resultado. Então, pessoal, tá aqui a calculadora, certo? Imagina que eu vou colocar aqui, ó, 4,56. 4,56, vou multiplicar por 4. 18,24. Deixa eu anotar aqui, 18,24. Não é isso? Agora eu vou multiplicar 4,560, eu vou multiplicar por 4. Ó, deu 18,24. Automaticamente, pessoal, a calculadora aqui ela já tirou o zero. Ó, 4,560 vezes, ó, aqui em cima, ele já tirou o zero, porque ele já sabe que esse zero ele é inútil, não vai servir para nada, ok? Então, primeira coisa, eu quero que vocês entendam é isso, certo? Lá no sexto ano você já deve ter visto isso. Por exemplo, como é que se escreve 5 centavos? Se você fizer 0,5, isso aqui não é 5 centavos, isso aqui é 50 centavos. 5 centavos você escreve como sendo 0,05, desculpa, 0,5, ok? Isso aqui é 5 centavos. Agora, 0,5 é 50 centavos, ok? Então, tomem cuidado. Por exemplo, se você for escrever 60 centavos, como eu acabei de colocar, 0,6. 6 centavos é 0,06, ok? Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, quando você coloca o zero, nesse caso aqui, ó, antes do 6, se você botar aqui zeros aqui, o resultado ele altera. Agora, o que eu estou falando é que você pode botar o zero à direita. Você pode botar aqui o zero aqui à vontade. Ok, agora se você botar os zeros no meio, 0,0006,
Isso aqui o resultado já é outro. Esse 0,6 e 0,00006 já é outro número. São totalmente diferentes, certo? Então, o que a gente pode fazer é acrescentar o tanto de zeros que eu quiser à direita. Então, coloquem isso na cabeça de vocês primeiramente, ok? Na hora de você, pessoal, você saber como se lê o número decimal corretamente é importante. Por quê? Justamente, pessoal, por que aqui 0,5 e 0,005 são diferentes? Porque quando você for ver como é que se lê, aqui é 5 décimos. A palavra centavos, ela vem justamente da palavra centésimos. Se você tem 50 centavos, é porque você tem 50 centésimos, certo? R$1 é 100 centavos. Então, R$1 é 100 centésimos, ok? Então, vamos para cá. Na maioria das vezes, pessoal, quando você vê um número com vírgula, por exemplo, aqui você vai ler 13,4, 0,56, 2,06, 15,6, 1,234, certo? Na maioria das vezes você vai ler o número dessa maneira. Só que a maneira correta de você ler não é essa. Não é 13,4, não é 0,56, 2,06. Essa não é a maneira correta de se falar, pessoal. É importante você saber como se lê um número decimal. É importante. Depois, mais na frente, você vai ver qual é a importância disso. Mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, por exemplo, aqui eu tenho 13,4. Eu vou botar o 13 de vermelho e o 4 eu vou deixar de azul. Esses algarismos, pessoal, que estão de vermelho, eles estão antes da vírgula. Esses números que estão antes da vírgula, ele é a parte inteira. Então, ele é a parte inteira. Então, você vai ler 13 inteiro. 13 inteiros. 13 inteiros, então você não vai ler 13, não. Quando você vai escrever, esquece esse negócio de vírgula. Você não vai ler 13, você não vai colocar 13,4 não. É 13 inteiros. 13 inteiros, ok? Aí você vai colocar agora o que? Esse 4, pessoal, se a gente observar, ó, aqui só tem um algarismo depois da vírgula, que é o 4. Nesse número aqui de baixo, ó, tem dois algarismos depois da vírgula, que é o 5 e o 6. O número de baixo também tem dois, o outro 15,6 só tem um. E o último algarismo, o último número tem 3 algarismos depois da vírgula. Então vamos lá. Aqui você vai ler o que? 13 inteiros e 13 inteiros. 13 inteiros e 4. Como só tem um algarismo depois da vírgula, você lê 4 décimos. Toda vez que tiver só um algarismo depois da vírgula, você vai ler décimos. Ó, por exemplo, 0,5. Deixa eu só apagar aqui. 0,5. Aqui é o que? Aqui é 5 décimos. 5 décimos, isto é, 50 centavos. Imagina que você, com R$1, você só tem moedas de 10 centavos, então você tem 5 moedas de 10 centavos, que é o que? 50 centavos. Então, e aqui, como tem dois algarismos depois da vírgula, ó, tem um 0 e tem um 5 depois da vírgula, então você lê 5 centésimos. Aí você diz, professor, nesse aqui você colocou 13 inteiros. Nesse caso aqui, pessoal, como o número que está antes da vírgula é o 0 e aqui também é 0, então você não precisa escrever 0 inteiro. Você não escreve 0 inteiro.
Qualquer outro número que seja diferente de 0, você lê 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros. Agora, se o algarismo que está antes da vírgula é 0, você não vai ler 0 inteiros e 5 décimos, não. Você vai ler só, se a parte inteira é 0, você só lê a parte decimal, só as casas decimais, 7/10, 60, semilésimos, ok? Ó, esse exemplo aqui, ó, 0,56. Como o número que está antes da vírgula é 0, então você não vai mais se preocupar com ele, você só vai olhar para a parte das casas decimais. Pessoal, casas decimais, quando eu falo casas decimais, sempre me referi naqueles algarismos depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, eu só vou me preocupar com 56, ó, 50, 56. Agora você vai ler o que? 56 o que? Agora, pessoal, o 56 ele possui dois algarismos. Ele possui o 5 e o 6. Como o 56 tem dois algarismos, então você vai ler o que? Centésimos. Ok? É só você lembrar, pessoal, décimo vem de 10. O 10 só tem um zero. Então aqui só pode ter um número depois da vírgula. O centésimo vem de 100. E se o 100 ele tem dois zeros, então ó, todo número que tem dois números depois da vírgula, você lê centésimos. Só consertando aqui, pessoal, a palavra centésimos. Centésimos. Pronto. Então, como o 0,56 tem dois algarismos depois da vírgula, eu leio centésimos. Se tiver três números depois da vírgula, você lê o que? Milésimos. Então vamos lá. Agora o que está antes da vírgula não é zero. Então você lê o que? 2 inteiros. 2 inteiros. E você não lê 0,6 não. Você esquece o zero. Então 2 inteiros e 6 o que? Como tem o 0 e o 6 depois da vírgula, você lê centésimos. Centésimos. Se fosse 2,6, seria 2 inteiros e 6 décimos. Mas como é 2,06, então é 2 inteiros e 6 centésimos. Aqui também, como tem um número antes da vírgula, não é 0, então você vai colocar 15 inteiros, 15 inteiros. E eu coloquei, pessoal, 2,06 e 15,6 de propósito, para você ver a diferença. 0,6 tem dois números depois da vírgula, é centésimo. 15,6 só tem um número depois da vírgula, então você lê 6 décimos. Ok? Agora aqui, você não vai ler 1,234 não, ou 1,234. Então você vai colocar o que? Um inteiro, porque é o que está antes da vírgula. E como depois da vírgula tem três números, três algarismos, então você vai ler um inteiro e 234 milésimos, ok? Milésimo vem de mil, ok? Um inteiro e 234 milésimos, ok? Então, tem que tomar cuidado referente a isso, ok? Então, pessoal, tomem cuidado. Vírgula é uma coisa, ponto é outra coisa. Se eu tivesse assim, aqui é 1234. Agora, quando tem vírgula, aqui é como se fosse em dinheiro, é como se fosse mais ou menos aí R$1,25, arredondando aí mesmo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido como se lê os números, ok? É só você olhar para a casa decimais, o que está antes da vírgula é a parte inteira. Se essa parte inteira é zero, você não precisa escrever, e o que está depois da vírgula é as casas decimais. Se tiver um é décimo, se tiver dois algarismos é centésimos,
Se tiver 3 algarismos é o que? Milésimos, ok? Depois aí o professor ou professora de vocês vai passar uma atividadezinha para vocês referente a isso, ok? Agora, pessoal, de acordo como se lê um número na forma decimal, de acordo com isso, você vai ter capacidade de saber qual número é maior e qual número que é menor. Isto é, o próximo assunto aí da próximo vídeo é você saber comparar números decimais. Isto é, saber quem é o maior e saber quem é o menor. Tem que ter alguns certos cuidados referente a isso, ok? Então, próxima aula aí a gente vai ver comparação de números decimais, ok? Então espero aí que vocês tenham gostado. Um abraço aí a todos, espero aí que todos estejam bem. Não desistam, pessoal, estudem, ok? Mesmo com vários problemas que a gente está nesse ano de 2020, mas a gente não pode parar, pessoal, ok? Então, o quanto mais você estiver estudando, mais você vai estar perdendo o foco referente a esses problemas, ok? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima.